Então eu gostaria de compartilhar com você sobre colocar o seu futuro no seguro. Diga para o seu irmão, você vai colocar hoje o seu futuro no seguro. Tem gente que tem medo do futuro. Nossa, tem gente que tem medo do futuro. Mas não é um medo assim de ir para o inferno, é um medo, uma instabilidade interior do que pode acontecer no futuro. Então tem líder de célula que tem medo de fechar a célula, tem discipulador que tem medo, tem pastor que tem medo, tem empreendedor que tem medo de falir, medo de fechar. Então são medos que você carrega, mas biblicamente falando, existe um princípio que você pode imprimir na sua vida e ele se tornar um estilo de vida. E se esse princípio se torna um estilo de vida, enquanto você viver aqui nessa terra, aqui, o seu futuro, ele está assegurado. Diga para o seu irmão, não tem nenhuma taxa. Não tem nenhuma taxa mensal, não. E eu gostaria rapidamente de compartilhar com você, aqui em Lucas capítulo 6, diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa, que cava fundo, coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra aquela casa, ela permanece firme. Olha que interessante aqui. Nos evangelhos tem duas histórias muito importantes. A primeira é que um homem construiu uma casa ali sobre a areia e outro construiu sobre a rocha. A tempestade veio, a que construiu sobre a areia, ela desabou, acabou aquela casa. A ruína foi muito grande. O homem que construiu a casa sobre a rocha, a tempestade também bateu contra aquela casa. Aquela casa permaneceu. E essa aqui é uma outra história, um pouco mais profunda, que relata aquela parábola. E aí Jesus começa a dizer, eu vou mostrar para você aquela pessoa que ouve a minha palavra e pratica. E eu vou mostrar também aquele que ouve e não pratica, a quem que eles se assemelham. Eu vou dizer, colocar o seu futuro no seguro é exatamente um princípio que você precisa ter na sua vida. Você sabe que Jesus, ele fez uma oração certa vez. Ele estava ali no princípio da dor, numa angústia profunda, e ele diz o seguinte, Senhor, se for possível, me faz um favor. Afasta-se de mim esse cálice, essa dor, essa angústia. Se você puder, faça isso. Porque a dor está insuportável. Mas, já conversou com alguém que falou assim, mas, estava até indo bem, foi muito bem, mas. Quando você ouve essa palavra assim, mas, é porque tem um ponto aqui. É porque tem uma vírgula. É porque tem uma consideração. Pastor, como que foi? Não, foi muito bom, mas... Diga ao seu irmão, quando você ouve o mais, a luta é grande. Eu vou dizer, Jesus estava agonizando, num sofrimento profundo. Ele disse, Senhor, se possível, está doendo demais. Eu não queria passar por essa dor. Mas faça a sua vontade e não a minha. E esse princípio que eu quero compartilhar com você, sobre você pegar o seu futuro e colocar no seguro, é você entender esse princípio. Está doendo. A luta no casamento está grande. A luta no ministério está grande. A luta financeira está grande. A luta em criar os filhos está grande. E a maior parte das pessoas, a luta é tão grande que ele não quer sentir aquela dor. Então ele sai da dor e vai fazer a sua vontade. Porque Jesus falou, Senhor, quando Jesus disse, se for possível, afaste de mim esse cálice. Em outras palavras, se for possível, faça a minha vontade. A minha vontade não é morrer aqui, não é sofrer aqui, mas eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. E quando você coloca a vontade de Deus na frente da sua vontade, a gente acha, pastor, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então você acha que a vontade de Deus é não ter dor, que a vontade de Deus é não ter luta. Esses dias me mandaram um vídeo, eu ia até passar no culto, quero ver se eu passo no outro, mandar pelo WhatsApp. Um pastor que ficou preso 26 anos. E nos últimos 6 anos da vida dele, abriram uma cova. Ele teve que ficar ajoelhado durante 6 anos.
quando ele voltou à vida, ele não tinha mais movimento na perna. E o seu filho foi encontrar ele 20 anos depois. Ele não reconheceu o filho. E o filho disse: pai, nega. E depois pede perdão para Deus. Por conta disso, foram mais 6 anos de cadeia. E isso fez história. E aí, quando você olha a palavra de Deus, existe dor, existe sofrimento. Mas eu vou dizer, o dor e o sofrimento, ele sempre termina em glória. Mas quando você não quer viver as dores da vida, você vai terminar muito ruim. Tem uma frase que diz assim: se você vive do jeito que você quer, você vai terminar a vida do jeito que você não quer. Eu vou dizer uma coisa para você: todas as áreas da sua vida, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. E aí, às vezes, eu mesmo, hoje eu acordei 2h30 da manhã, peguei um avião, a minha vontade era não estar aqui. Eu vou dizer, tem pais que, às vezes, a sua vontade é dormir mais cedo, é não conversar com a sua esposa, é não conversar com o seu filho, essa é a sua vontade. E quando você se rende à sua vontade, você vai ter problemas sérios na sua vida, desnecessariamente. O que protege a sua vida é você fazer a vontade de Deus. Alguém tem tem filhos adolescentes, quando o seu filho parece que bateu a cabeça, ele quer namorar uma moça que vai acabar com a vida dele, o rapaz, e aí o menino, ele acha assim que você quer acabar com a vida dele, mas não, você simplesmente enxergou o futuro dele, falou: esse futuro não vai ser bom para o meu filho. E aí você começa a fazer considerações para o seu filho: filho, assim, 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 assim. Se o seu filho te ouvir, ele vai ter um futuro diferente. Se o seu filho não te ouvir, ele vai sofrer muito. Mas o desejo do seu coração é que ele não faça a vontade dele, mas faça a sua vontade que enxergou lá na frente. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, sempre quando Deus é bom, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Mas nós não queremos sofrer. Mas eu vou dizer, o sofrimento, ele é construtivo na sua vida, para abençoar a sua vida. Porque a enchente, a tempestade, ela vai chegar. E quando você não se prepara para as grandes tempestades da vida, a casa desaba. Olha o que diz mais aqui: pois foi bem construída. Olha aqui, pois foi bem construída. O que levou essa casa a ser bem construída? Simples demais. Eu ouvi e pratiquei. Já viu? Vou dizer uma coisa para você: você tem que ser alguém que flui no Espírito Santo, que conhece a voz de Deus, que discerne a vontade de Deus e que é guiado por Deus. Sabe por que essa casa foi bem construída? Porque ele ouviu e obedeceu. Meu avô dizia assim: quem tem juízo, ouve e obedece. Esses dias, minha esposa, foi o Rodrigo que mostrou, inteligência artificial, ele digitou assim: um apelo para a salvação dentro de uma igreja evangélica. Ele monta um esboço. Sabe o que isso significa? Que hoje você não precisa de saber nada, é só você perguntar para a inteligência artificial como é que faz aquilo na sua vida. Mas o que acontece? Tudo que você construir, em algum momento vem a tempestade. Porque princípio não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a tempestade vai revelar a sua construção. Diga ao seu irmão: é tempo de construir bem. Então, tudo assim que você tem medo do futuro, é porque não tem uma construção muito boa. E aqui, rocha é Cristo. Tudo que tem rocha é seguro. Tudo que tem rocha é Cristo. Pode continuar. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Olha o que está dizendo aqui: quando você ouve, e quando você não obedece, e quando vem a chuva, vai ter ruína. Que é ruína? Vão ter consequências. E é tão interessante que, quero que você preste atenção no que eu estou compartilhando com você. Quando Jesus diz assim: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, porque ele sabia, a vontade de Deus é segurança, a vontade de Deus é um lugar de estabilidade. Eu vou dizer, Deus chamou você para viver a vontade dele na sua vida, e quando você entende esse princípio, a sua vida vai ser completamente exitosa. Quantos crentes vivem assim? Tropeça aqui, cai acolá. Hoje estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje eu não vou, amanhã eu vou. É uma montanha russa. Por quê?
é um ministério de montanha-russa, é um casamento de montanha-russa, é uma vida financeira Mas por que tem toda essa montanha-russa? Porque quando você está sofrendo, você, em vez de fazer a vontade de Deus, e às vezes a vontade de Deus é permanecer no dia mal, às vezes a vontade de Deus é abraçar, mas você quer deixar de abraçar. Às vezes a vontade de Deus é você falar, você quer ficar, não quero falar com ninguém hoje. E aí, eu vou dizer, são coisas simples, siga a Deus. Jesus é o caminho. Prossiga, caminhe, vá para frente. Nesse caminho vão ter situações, mas siga Jesus. Quantos irmãos, um dia você foi líder de célula, não deu certo, fechou, aconteceu uma tribulação, está traumatizado, não quer mais liderar, quer entregar, sabe por quê? Você quer fazer a sua vontade. Eu vou dizer para você, creia no que Jesus diz, a sua vontade só vai trazer problema. É que você acha que o prazer mesmo, eu cuido de jovens, teve jovens assim que acreditava piamente, se casasse com aquela jovenzinha, ele ia ter muito prazer, mas só tem um problema. Essa jovenzinha pensava como ele também. E ela decepcionou com o irmãozinho decepcionou com a irmãzinha. Eu vou dizer para você, uma vida segura é você fazer a vontade de Deus. O dia que a sua vontade quiser desistir, é só um sinal que Deus está dizendo para você qual é o caminho. Aprendi uma coisa, todas as vezes que Deus não te responde, porque Ele já te respondeu. Deus, eu devo desistir. Se Deus não respondeu, Ele já disse a resposta para você, não é para desistir. Deus fala muitas vezes no silêncio. Você quer ouvir a Deus? Todas as vezes que Deus não te responder, porque Ele já te respondeu. Pai, eu posso faltar na escola? Não vou nem responder, meu filho. Ele já está te respondendo. Mas a sua vontade é tão forte, mas tão forte, vou dizer. Você faz parte de uma igreja poderosa, que tem uma visão poderosa. Mas tem gente que, você conhece aquele irmão que ele tem uma vontade assim, tão forte, assim, é um troço assim, parece ter um boi dentro dele, Conhece gente assim? Normalmente pessoas assim não saem do lugar na igreja, vivem de consequências. Ele briga o dia inteiro no casamento, brigou no emprego, muda de emprego, briga na cela, briga com o discipulador, não concordo, não vou, o pastor é folgado, meu líder. A vida inteira vai ter ruína. Não constrói. Jesus disse, foi bem construído. Sabe o que significa o que é bem construído? Quer dizer, tem condições para construir mais em cima. Uma coisa que é mal construída, não coloque nada em cima daquela construção, porque vai desabar. Eu vou dizer, casamento tem pressões. Ser mãe sem pai tem pressões. Empreender tem pressões. Se liderar tem pressões, mas quando você está bem construído por dentro, você lida com as tempestades, porque elas passam. Tempestades passam. E as casas que foram bem construídas, elas permanecem. Diga para o seu irmão, é tempo de fazer a vontade de Deus. Olha o que diz em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele permanece só. O mesmo princípio de Jesus aqui, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Em outras palavras, se você quiser viver uma vida cheia de si, você vai ficar sozinho. Você já conheceu algum vizinho, parente, alguém distante assim? Ele é tão chato, difícil, complicado, ninguém quer ficar perto. Você conhece alguém assim? Acorda mal-humorada, não quer morrer. E às vezes os seus tiques que você tem é porque tem que ser do seu jeito. Você valoriza algumas coisas, você quer que todo mundo valorize, que o seu jeito é o jeito de Deus. Que a maneira que você pensa é a maneira que Deus pensa. Mas eu, quando era pequeno, trabalhei desde os 10 anos de idade, e meu filho agora não sai do WhatsApp. Aí você quer que seu filho seja como você. Eu vou dizer, a sua vontade, ela só serve para destruir a sua vida e a vida das outras pessoas. É melhor você ter favor de Deus do que você ter razão. Diga para você, irmão, melhor você ter favor do que ter razão. Você já viu brigas sem motivo? Já viu pessoas que brigam sem motivo?
É igual o cachorro. Ele está correndo atrás do quê? Tem gente que briga do nada. Aonde está a manteiga que eu sempre deixo aqui? Você vai arrumar briga porque você deixa a manteiga lá e tem que deixar lá também? Então, vamos correr aqui. Muitos querem viver a sua vontade. Esse é o maior engano da vida, que tem produzido problemas terríveis e consequências, às vezes, irreparáveis. Olha o que diz aqui. Mas por que alguém quer viver completamente em função de si? Olha o que diz em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe o que dinheiro aponta aqui? Dinheiro é zona de conforto, segurança, estabilidade. E aí você quer ter muita segurança. Tudo tem que ser da sua vontade. É interessante que lá em Mateus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai aborrecer a um e amar o outro. Ou você vai servir a um, ou servir o outro. Eu vou dizer, ou você vai fazer a sua vontade, ou você vai fazer a vontade de Deus. Não dá para você ser um crente. Hoje é a vontade de Deus, amanhã é a minha vontade. Hoje é a vontade de Deus, amanhã é a minha vontade. Você vai ter uma casa que ela não é bem construída. Olha para tudo que você está envolvido. E veja como que essas construções estão sendo construídas. Sua vontade ou a vontade de Deus? Eu vou dizer, a vontade de Deus, ela vai trazer tanta segurança para você. E você sabe que muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles foram preservados por conta de um propósito. Sabe como que Deus protege a vida de um filho? Quando ele está dentro de um propósito. Que leva alguém a querer viver completamente em função da sua própria vontade. É porque ele não tem ainda um propósito a ser vivido. Ele não conheceu ainda o propósito de Deus. Então ele está construindo a casa dele fora do propósito de Deus, da maneira dele. Mas quando você conhece o propósito de Deus e você entende, o propósito de Deus é muito melhor para a minha família. O propósito de Deus é muito melhor na minha vida cristã. O propósito de Deus é muito melhor na minha vida financeira. O propósito de Deus é muito melhor no meu casamento. O propósito de Deus é muito melhor na minha vida financeira. Então, quando você entende o propósito de Deus, você começa a construir a sua vida a partir desse propósito. E você sabe que eu quero compartilhar com você, você pega alguns homens e mulheres de Deus na Bíblia, o que protegeu, o que deu sentido foi o propósito. Você pega uma moça chamada Rainha Esther. Rainha Esther, ela era crente, mas simplesmente um momento da vida dela, ela se embriagou dentro do reino. Tipo assim, é tão gostoso, é tão bom, maravilhoso, tudo. E eu vou dizer, ela estava assim, até que o seu tio chamado Mordecai chacoalha a vida daquela jovem. Fala, filha, você não foi criado para viver em função das iguarias do reino. Você foi criado em função de um propósito. Você foi escolhida por Deus. Aí a partir disso, ela se posiciona em viver e fazer completamente a vontade de Deus. Você pega José. José foi um jovem que não se perdeu, porque Deus transformou a vida dele dentro de um processo. Você pega aqui uma mulher chamada Ana. Ana vivia em função de si. Ela queria ser mãe para mostrar para as pessoas. E aí, quando ela tem uma experiência profunda com Deus, ela consagra a vida dela ao propósito de Deus. Fala, Deus, se um dia eu tiver um filho, vai ser um profeta consagrado, nazireu de Deus, e eu vou consagrar ele a você nessa hora. Deus libera a favor. Eu vou dizer para você, dentro da vontade de Deus, não vai faltar nada na sua vida. Mas a tentação, aquela coisa assim, aquela angústia assim, leva você a fugas. E essas fugas, imediatamente ali, tem uma aparência que você está resolvendo a sua dor momentaneamente. Mas depois as coisas complicam. Você pega Davi. Deus levantou Davi como rei, e Davi sabia que Deus era o cabeça daquele reino.
E isso guardou também a vida de Davi. Então eu vou dizer, o propósito de Deus guarda a sua vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está dizendo que dinheiro é pecado. O pecado é quando você ama o dinheiro. Aí a coisa complica para você. Porque você vai desviar da fé, desviar do propósito. É como se você estivesse dentro do reino de Deus, desviado, porque você ainda não tem um propósito bem definido da sua vida. E a gente percebe que favor, que bênção de Deus está dentro do propósito. Você foi criado por Deus em função de um propósito. E esse propósito, tudo o que você precisa está dentro desse propósito. E quando você entende que o lugar mais seguro para viver é dentro do propósito de Deus, você vai colocar a sua vida inteira dentro desse propósito. Está cheio de crente atrás do seu sonho da casa própria. É uma mentalidade que você carrega. Aí você é igual o filho pródigo e o pai. O filho tinha a presença do pai e também tinha a bênção do pai, porque ele morava na casa. Ele falou, não, eu preciso da bênção. Porque na cabeça dele, a bênção de Deus era outra coisa. Foi embora achando que ele ia encontrar a bênção. Quebrou a cara, voltou para a casa do pai, porque ele reconheceu que na casa do meu pai tem a presença do meu pai e também tem a herança. Deus criou você em função de um propósito. Diga glória a Deus por isso. E aí, Esther, José, Davi, foram pessoas guardadas. Foram pessoas completamente abençoadas por Deus, por conta de um propósito. Tem irmãos que sofrem financeiramente, porque você tem medo de empreender. Medo de sair da zona de conforto, medo de não dar certo, medo de errar, medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de falir. E aí você percebe que você está sofrendo aqui porque você tem medo. Mas será que Deus não deu um potencial para você crescer? Um potencial para você avançar? Um potencial para você desenvolver? Mas quando eu vou falar, não, é melhor fazer a minha vontade, eu vou dizer, tem gente sofrendo em função da sua vontade. Porque a sua vontade é a timidez, a insegurança, a incerteza. Aí você fica paradinho ali assim, esperando a vida passar. Eu vou dizer, Deus colocou você de um reino de amor. E tudo que você precisa está à sua disposição. Diga glória a Deus. Aí nós pegamos aqui também pessoas que simplesmente se perderam dentro do propósito também, porque em algum momento começaram a alimentar a sua própria vontade. Você pega um homem chamado Demas, em 2 Timóteo diz assim: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo, me abandonou. E aí você percebe, se converteu, e aí começou a namorar com o mundo, flertar com o mundo, desejar o que o mundo deseja. E com o passar do tempo, simplesmente, ele desviou. Ele viveu o propósito com o coração nas coisas do mundo. Com o passar do tempo, se tornou mundano. Quantos crentes, ele começa a namorar o mundo, namorar o mundo, namorar o mundo, o coração está nas coisas do mundo. Eu vou dizer para você, seja alguém inteiro para Deus, viva o propósito de Deus, flua no Espírito Santo de Deus. A questão não é o que, é o porquê. A questão é o porquê que você quer casar com essa pessoa. O porquê que você quer trabalhar com isso que você trabalha. O porquê que você quer ter isso que você quer ter. Você sabe que quando você está dentro de um propósito, tudo tem um porquê na sua vida. Mas todas as vezes que você começa a desejar coisas na sua vida, sem ter um porquê, você pode ter certeza que a tempestade vai vir. E muitas vezes você quer fazer, é a sua vontade. Ana queria ser mãe. É pecado prosperar? Não, não é pecado prosperar. Mas por que as pessoas não prosperam? Porque às vezes estão fora do propósito. E recurso fora do propósito pode levar você simplesmente para o buraco. Olha o filho pródigo, ele tinha dinheiro agora tem dinheiro. Mas porque ele não tinha um propósito, ele acabou com o dinheiro. Agora eu posso viver em função de mim mesmo. E quando você começa a viver em função de você, é só a tribulação que você vai ter. Aí tinha um homem chamado Joabe também.
que andava ali com Davi, mas no meio do caminho quis ter a vida de Davi, quis ter os bens de Davi. Eu vou dizer para você, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí você pega Caim também. Caim servia a Deus, mas cheio de inveja. Tinha inveja do irmão. É aquele crente que está olhando para a prosperidade do irmão, olhando para a casa do irmão, olhando para a célula do outro líder de célula, porque não é feliz. Esse foi Caim. Aí você pega também Saul. Saul foi um rei que no meio do caminho ele decidiu ser o cabeça do que Deus tinha levantado ele. Eu vou dizer para você, sabe quem deu a mulher que você é casada para você? Foi Deus. Sabe quem deu os filhos que você tem? Foi Deus. Sabe o dinheiro que você tem? Sabe quem deu para você? Foi Deus. A Bíblia diz que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, supriria todas as suas necessidades em Cristo Jesus. A Bíblia diz que filhos, eles são herança do Senhor. Sabe o que significa? Os filhos não são seus. Deus presenteou eles a você durante um período da sua vida. Você vai estragar os meninos? Tudo Deus te deu. Mas por que Deus te deu? Para que você possa fazer a vontade dEle naquilo que Ele te deu. E quando você faz a vontade dEle naquilo que Ele te deu, você vai prosperar muito na sua vida. Sabe a célula que você é líder? Sabe quem que te deu? Foi Deus, porque foi Deus que te levantou. Sabe esse líder de célula que você tenha, que cuida da sua vida? Sabe quem que deu? Foi Deus também, amando você. Agora, de que maneira você vai tratar esse irmão que Deus deu para você? Vai tacar a pedra nele? Vai ficar olhando os defeitos dele? Assim muitas pessoas vivem. Deus deu algo para você. E aí quando você... eu lembro na quarta série, chamar os irmãos do louvor, tinha amigo secreto no final do ano. E no final do ano tinha amigo secreto. E eu amava o chocolate da Nestlé, o caixa de bombom do Nestlé. E aí um dia eu levei aquela caixa de bombom, e a pessoa que me tirou, eu fui com expectativa. Quase que eu cabulei, faltei, e falei, pai, me deram também outra caixa de bombom. Eu fui, aí começou a trocar os presentes, a pessoa que me tirou, ela me deu uma lapiseira. Eu dei uma caixa de bombom para ela, ela me deu uma lapiseira. Quando eu peguei a lapiseira, eu olhei para a cara da menina, eu queria pegar assim e esquartejá-la. Mas presta atenção, naquela época uma lapiseira tinha o mesmo valor que uma caixa de bombom. Mas como Paulo fala, quando você é menino, você só pensa como menino. Você só pensa em si, nos seus prazeres. Mas o tempo passa e você percebe que uma lapiseira é o mesmo valor de uma caixa de bombom. Eu vou dizer, tudo que Deus faz é bom. Até projetar Gálatas 2:20. Presta atenção aqui. Pensa em tudo que Deus te deu. Pensa no seu líder de célula aí. Pensa no seu discipulador. Pensa no seu patrão. Você sabe que os melhores patrões foram sempre os melhores funcionários. Eu conheço muita gente. Uma vez conheci uma pessoa, excelente profissional, mas um excelente. Eu falei, onde você aprendeu? Ele falou, eu tive um patrão que ele me perseguia, que eu tinha que trabalhar mais do que eu devia, que não estava no contrato, eu ia para a rua panfletar. E ele acabava com a minha vida. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus. E eu percebia que tudo que Deus fazia tinha um propósito. E todas as coisas cooperavam. Aí eu coloquei o meu coração para servir esse patrão, que todo mundo falava mal na hora do almoço. E eu comecei a me desenvolver, eu era tímido, comecei a aprender a me comunicar na rua. Aí ele começou a falar o que ele se tornou. E porque eu me tornei, eu virei algo que eu nunca imaginei na minha vida. Tudo isso, porque eu tinha um patrão que era um endemoniado. Eu vou dizer, tudo que Deus faz, tudo é bom. Mas quando você acha que alguma coisa não é boa, você quer fazer a sua vontade, ou você quer acabar com a sua vida. Sabe como que Paulo vivia? Olha o que diz aqui. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Ele vive em mim. E já que Ele vive em mim, eu olho para as pessoas como Cristo olha. Eu olho para minha esposa como Cristo olha. Tudo que Deus fez foi para servir a outro. A natureza serve a outro, tudo serve a outro. E essa era a maneira que Paulo vivia. Você nunca vai conseguir ser feliz se você não viver dessa forma, tendo Jesus como centro da sua vida. Você vai arrumar brigas insignificantes, uma coisa assim, que não tem sentido. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Então eu sirvo a Deus pela fé. Cristo habita em mim e eu vivo pela fé. Eu lidero pela fé. Porque se eu não for pela fé, eu não vou. Olhe pela fé, lidere pela fé, pastoreie pela fé, creia pela fé, olhe a sua vida financeira pela fé, empreenda pela fé, creia na cura pela fé, se mova na fé, olhe para os seus filhos na fé. Caso contrário, você vai se perder como Demas. Demas começou a amar o mundo. Por que ele começou a amar o mundo? Porque ele parou de crer. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando você entender o tanto que você é amado, só vai sobrar uma coisa para você: amar. Ele te ama. Se Ele te ama, Ele ia pedir algo para você, para matar você? Não. Ele te ama.